Boa noite, gente, tudo bem? Vamos lá, assim como o pastor falou, a gente vai começar hoje a série das 28 crenças, e eu vou falar da primeira, e não é querendo puxar para o meu lado, mas eu creio que essa seja mais importante. Porque, de certa forma, para você justificar e para você comprovar as outras 27 crenças, você tem que ter como base as Escrituras Sagradas. Então, eu estou com uma responsabilidade bem pesada hoje para falar. Mas eu queria agradecer mesmo por ter essa oportunidade. E vamos lá, então. Primeiramente, vamos definir um pouquinho, né, como funciona a Bíblia. A maioria de vocês sabe, a Bíblia normalmente é dividida em dois grandes grupos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E dentro desses grupos, a gente tem algumas divisões, como o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. E lá no Novo Testamento, a gente tem os evangelhos, a gente tem Atos dos Apóstolos, a gente tem as epístolas, paulinas e não paulinas, e a gente termina com o Apocalipse. Então a gente tem vários grupos, mas não para por aí. Alguns grupos menos conhecidos, como os protocanônicos, que são os livros que foram acrescentados no cânon bíblico desde o começo, e a gente tem os livros deuterocanônicos, que foram acrescentados um pouco mais tarde no cânon bíblico. Além disso, a gente tem outras divisões mais acadêmicas, como os homologomenas e os antilogomenas, que quem quiser saber melhor pode perguntar para o pastor Jura, que ele que me ensinou tudo que eu sei, e eu não vou tirar a chance dele de explicar para vocês isso também. Vamos lá, então, né? O que são as Escrituras Sagradas? Basicamente, a gente crê que as Escrituras Sagradas são palavras proferidas por homens, escritas por homens, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos que foram usados pelo Espírito Santo por Deus para transmitir a palavra dele. E, de certa forma, homens que emprestaram a sua voz e o seu sotaque, seu estilo, para que Deus falasse num estilo humano. Então, apesar de Paulo e Pedro terem estilos literários completamente diferentes, eles foram movidos pelo mesmo Espírito Santo. E o fato deles escreverem de formas diferentes não quer dizer que eles não foram igualmente inspirados, mas torna essa divisão. Ok, então, o que a Bíblia agora fala sobre ela mesma, né? A gente falou da Bíblia e o que ela quer dizer. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1. Eu vou ler o verso 1 e depois a gente vai pular lá para o verso 14. Vamos lá. João 1, verso 1, na Nova Versão Internacional, diz: No princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões trazem verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Verso 14 agora. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos lá, eu acho isso importantíssimo porque isso estabelece para a gente uma relação muito essencial, que é a relação Cristo e Bíblia. Assim como a gente acabou de comentar que a Bíblia ela tem uma essência divina, mas ela tem uma aparência humana, tem um sotaque humano, da mesma forma Cristo. É 100% Deus, tem uma essência divina, mas ele veio para nós numa aparência, numa estética humana. E essa é uma relação muito importante que a gente tem entre as Escrituras Sagradas e Cristo, que, de certa forma, eles têm esse paralelo. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Agora pula lá para o capítulo 17 de João. A gente vai ler os versos 17 até o verso 19. E a partir de agora, os próximos versos vão dar um pouquinho das características que as Escrituras Sagradas têm e como a gente pode aplicar isso na nossa vida. João, capítulo 17, no verso 17, diz... o contexto, primeiro, é Jesus orando pelos discípulos. E durante essa oração, Jesus começa a falar várias coisas e a gente vai ler um pouco delas agora. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela sua verdade. Aqui a gente estabelece duas relações. Primeira, a palavra de Deus, as Escrituras, são sinônimo de verdade. E se eu afirmo que eu sou cristão, eu afirmo que para mim a verdade é o que está escrito na palavra. Não só isso, eu entendo agora que por meio dessa palavra, por meio da verdade, eu sou santificado. A gente entende que o processo de santificação, de salvação, é dividido em 3 etapas.
justificação, que é a partir do momento que eu aceito o sacrifício de Cristo e os meus pecados são justificados e perdoados. Santificação, que é o meu processo de melhora da formação da nova criatura, como Paulo diz. E a glorificação, que a gente espera acontecer assim que Jesus voltar. E, glória a Deus, ele vai voltar daqui a pouco. Então, essas características da Escritura são basicamente as principais, as primeiras características que eu gostaria de analisar essa noite. O próximo verso está lá em Hebreus, capítulo 4, no verso 12. Hebreus 4, 12. Vamos lá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Novamente, a gente tem mais 2 características da Bíblia. Primeira, ela é viva e eficaz. Lá em Isaías, capítulo 57, verso 10 e verso 11, Cristo vai falar por meio de Isaías, vai falar: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para a qual a enviei. Então, esse quer dizer a eficiência da palavra de Deus. Assim como Deus tem um propósito para tudo, Ele tem um propósito para a palavra que sai da boca dEle. E essa palavra não vai, em momento nenhum, sair da boca de Deus e voltar vazia, sem cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Então, a gente entende a eficiência, a eficácia da palavra de Deus. Lá no final do verso, a gente também vê: e julga os pensamentos e as intenções do coração. Isso também é essencial. A partir do momento que eu entendo que a palavra, as escrituras, são sinônimo de verdade, é isso que vai moldar a minha vida a partir de então. Porque, de certa forma, a Bíblia é um manual do que eu faço enquanto Jesus não volta. A Bíblia é um resumo de toda a história do mundo, de toda a minha história, de toda a história de Cristo. E por isso que é um livro tão importante para nós. E se eu digo que eu sou cristão, é isso que eu tenho que seguir. E é uma experiência pessoal que eu tive, mas eu fui questionado muitas vezes, assim, num grupo, eu estava num grupo, e eles perguntavam: quantos já leram a Bíblia inteira hoje? Quantos já leram a Bíblia inteira na vida? E eu nunca ia. Aí eu voltava, eles faziam a mesma pergunta, e todo mundo levantava a mão e eu ficava com a mão baixada. Eu ficava: puxa vida, como que eu digo que eu sou cristão, que a minha vida se baseia nas Escrituras e eu nunca me dediquei a ler elas inteiras uma vez na minha vida, sabe? E é uma coisa muito normal, infelizmente é uma coisa muito normal, que a maioria dos cristãos não leu a Bíblia inteira na vida. E, gente, é algo impressionante, porque se eu digo que esse aqui é o manual da minha vida, esse aqui conta a história do começo do mundo até o final, como que eu não tenho o mínimo interesse para ler ela inteira, sabe? Então, se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que conhecer a palavra é a verdade, é por meio dela que eu sou santificado. Se eu não me dedico a conhecer ela, o que eu estou fazendo? Entende? O que está tomando o lugar de Deus na minha vida? Que eu acho mais interessante do que ler a palavra, do que conhecer o Deus que me criou e que me salvou. Entende? É algo impressionante, realmente mexe comigo um pouco. E eu tenho a felicidade de estar terminando de ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida. E, evidentemente, espero continuar fazendo isso para o resto da minha vida e espero que vocês também. Eu creio que muitos de vocês não leram a Bíblia inteira e cada um tem os seus motivos, mas eu queria muito motivar vocês a se esforçar. Nem que seja em 3, 4 anos, mas se esforce, conheça a palavra de Deus. E é importante entender, a Bíblia não é lida, a Bíblia é estudada. Então, nem que você leia 5 versículos por dia, mas leia, se dedique. Então, essas são as novas 2 características que a gente aprendeu. Agora eu queria que vocês pulassem para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, a gente vai ler o capítulo 3, os versos 15 e 17. 2 Timóteo 3, 15 e 17. Verso 15, Paulo diz a Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O que a gente acabou de comentar.
A fé é alcançada pelas Escrituras. Eu entendo a salvação é alcançada pelas Escrituras. Eu conheço Cristo, eu conheço a salvação pelas Escrituras. Tanto que na próxima doutrina que a gente vai falar de salvação, como todas as outras, são baseadas nas Escrituras Sagradas. Então o entendimento vem através delas. Eu conheço a Cristo através delas. Eu conheço todo o plano de salvação através delas. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu acho muito legal que isso contradiz muito a ideia de que amar é passar a mão na cabeça e fazer tudo bem. A Bíblia não diz isso. Tanto que a Bíblia é usada para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu gosto de imaginar essa sequência como uma ordem. Primeiro você ensina a pessoa na justiça. Se ela cai, você repreende ela. E a Bíblia diversas vezes fala para a gente repreender. Cristo fala para a gente repreender o irmão, se ele peca, se ele erra. Depois da repreensão, você vai para a correção. Ok, você errou, eu te repreendi já falei que isso aí está errado. Então, agora eu vou te conduzir para a correção. E depois para a instrução na justiça, que é, de certa forma, devolver a pessoa para o caminho certo. E assim como eu faço isso com o meu próximo, o próximo faz isso comigo assim que eu erro. E por isso que é importante as comunidades bíblicas. Eu falo muito isso no nosso PG, que a gente tem, o PG Sub-20, que isso aqui é uma família, isso aqui é uma comunidade. E a nossa intenção é fazer com que cada um se pareça mais com Cristo cada dia. E eu sempre falo, se você vê alguém errando aqui, você vai lá e dá uma bronca na pessoa. E se você tem vergonha, você pede para mim que eu vou lá e dou uma bronca na pessoa também. E da mesma forma, se eu errar, você vai lá e dá uma bronca em mim. Porque é isso para a gente fazer. A Bíblia não está aqui cheia de leis e cheia de mandamentos para a gente seguir, para a gente simplesmente continuar a nossa vida. Sabe? E se Jesus tivesse vindo aqui só para falar, gente, parabéns, continue fazendo o que você está fazendo, ele não tinha saído do céu para isso. E a gente não precisaria estar aqui agora. E a gente não precisaria estar estudando as Escrituras. A gente justamente faz tudo isso porque a gente é errado. A gente nasce em pecado. E a gente tem que moldar a nossa vida de acordo com as Escrituras, de acordo com a verdade, e ser santificado por elas. Verso 17 continua. Para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse aqui é o final do Evangelho. Não é para acabar em mim, é para acabar no próximo. As Escrituras Sagradas, elas me movem, elas me ensinam, elas me instruem para eu ter uma vida ativa, uma vida de obras. Não que eu seja salvo por elas, não é isso. A gente já viu que a gente é salvo pela fé. Mas que pela fé, se ela for verdadeira, se ela for real, e se eu não for um hipócrita, se eu não for um falso, se eu for um cristão, um seguidor de Cristo de verdade, isso vai moldar a minha vida. E eu vou ser apto plenamente para a boa obra. A boa obra é uma consequência da minha fé. E, de certa forma, eu gosto muito dessa ideia de que se eu quero tanto ir para o céu, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer ir para o céu. Se eu quero tanto ir para o céu, por que eu não tento o máximo que eu posso trazer o céu para cá? Eu gosto de imaginar assim, por que Cristo curava as pessoas? Porque no céu a gente não vai ter doente. Por que Cristo alimentava? Porque no céu não vai ter fome. Por que Cristo ensinava as pessoas sobre Deus? Porque no céu a gente vai estar constantemente aprendendo sobre a divindade de Deus. Então, se eu quero tanto ir para o céu, e se eu falo para as pessoas, gente, vamos para o céu, é muito melhor do que aqui, por que eu não tento trazer esse céu para cá? Tem uma música que fala isso. Te conhecer é ter a vida eterna aqui. Não que eu viva o céu aqui plenamente, mas a partir do momento que eu aceito Cristo, eu tento moldar minha vida como se eu já estivesse no céu. E por isso que são salvos aqueles que gostam, aqueles que têm prazer na presença de Deus. Porque o céu é isso. O céu é aqui se Jesus está comigo. E se aqui eu vivo longe de Cristo, odiando cada momento que eu estou na igreja, cada momento que eu estou lendo a Bíblia, o céu vai ser um inferno para mim. E o inferno é isso, a separação de Cristo. E eu não posso viver no céu feliz se eu não quero estar com Cristo. Então, que a gente entenda isso. Que a partir do momento que eu quero ir para o céu, eu quero moldar o céu aqui. Eu quero fazer com que a minha vida se pareça o máximo possível. E a Bíblia é um manual para mim. É um manual que ensina a gente como a gente faz isso. A Bíblia conta para a gente como é que vai ser o céu. E fala, olha, se você fizer isso aqui, eu sei que esse mundo é ruim, mas ele vai parecer um pouquinho mais com o céu. E você vai ajudar as pessoas e você vai fazer o bem. Porque é isso que Cristo quer que você faça. As Escrituras são isso. Para nos explicar o que Cristo quer que eu faça. O que Cristo quer que a minha vida seja aqui na Terra. Eu queria finalizar já com vocês lendo a carta de Tiago.
Tiago, capítulo 1, a gente vai ler os versículos 21 e 25. Tiago 1, 21 a 25. Particularmente, eu tenho uma afinidade muito grande com o capítulo de Tiago, o livro de Tiago, porque foi um dos primeiros livros que eu li inteiro e foi um dos livros que eu mais me envolvi, foi um dos livros que eu até, de certa forma, ensinei, falei no meu PG. E é um livro muito bom, porque Tiago é chicotada para todo lado, é falando, cara, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, e logo em seguida ele vai lá, isso aqui que é o certo, isso aqui que é o certo, isso aqui que é o certo. E é um livro muito bom, muito didático, e que nem eu falei, se você não leu a Bíblia, eu acho um ótimo livro para começar, Tiago. É um livro assim que já resume muito o que é a vida cristã. E o capítulo 1 de Tiago já começa bombardeando muito, já começa falando, isso aqui é errado, isso aqui é errado. O verso 2 já fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Então, assim, é um livro que mexe muito com os nossos conceitos mundanos. Mas vamos lá, verso 21. Agora a gente vai falar o que é o final disso, o que muda na minha vida. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Verso 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Novamente, a gente volta para aquela ideia das obras, que a gente estuda a Escritura para que a gente seja apto para as boas obras. Porque, sinceramente, se você vem aqui ler a Bíblia, presta atenção em quem está aqui no púlpito, no que quem está aqui no púlpito fala, mas você sai daqui e vive a mesma vida, não tem sentido nenhum, não tem significado algum. E eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui e não vai mais pecar, mas eu estou dizendo que a partir do momento que a gente sai daqui e não se esforça para deixar de pecar, aí está errado, aí não tem muito sentido, não tem porquê eu estar aqui, se eu não quero mudar a minha vida. Se eu venho aqui e acho que eu estou certo, que eu estou plenamente salvo e santo, está um pouco errado isso, sabe? Se eu acho que eu já estou perfeito. Então, Tiago fala isso para a gente. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Verso 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. É isso que a gente acabou de comentar. Não adianta você vir na igreja, você frequentar um PG, você ir em retiro, você ir em qualquer lugar. Se você sai de lá com a mesma mentalidade, com a mesma vida, com as mesmas ações, você está se enganando. E enganando os outros, tentando enganar os outros, seja lá por quê. Verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu quero ser é feliz. E eu abro a Bíblia e eu entendo como que eu vou ser feliz. E não feliz do jeito que o mundo prega, que é fazendo o que eu bem quero e cumprindo os meus prazeres à medida que eles aparecem. A partir do momento que eu trago a Bíblia e entendo que ela é a verdade, que ela é o meu manual de vida, ela me apresenta um novo vocabulário. E a minha vida inteira eu vou viver baseado nisso. Porque eu não vou definir amor baseado no que eu acho. Eu sei o que é amor porque eu leio aqui o que é amor. Eu sei o que é verdade porque eu leio aqui. E eu sei o que é felicidade porque eu leio aqui. Tanto que as bem-aventuranças dizem, feliz aquele que chora. Se eu pego a minha concepção de felicidade e falo, feliz aquele que chora, eu não entendo nada, mas se eu pego a concepção da Bíblia, que felicidade tem muito mais a ver com a atenção e com a bênção divina, do que com o que eu sinto, aí eu entendo. Muitas vezes, quando a gente está mais próximo de Jesus, é quando a gente menos sente Jesus. E tudo bem, a Bíblia não é a ver com sentimento, o cristianismo não tem a ver com o seu sentimento, com o que você sente. O cristianismo tem a ver com mudança de vida e com atividade, com aceitar o que Cristo fez e moldar a minha vida de acordo com isso. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É um manual. Você quer ser feliz? Pratique. Leia e pratique. É isso. O manual para a felicidade, o que todo mundo quer, o que a gente compra, o que a gente tenta comprar, o que a gente tenta moldar, o que a gente tenta fazer. É isso. Aqui está na Bíblia. O que eu faço para ser feliz? E é impressionante como às vezes a gente ignora isso.
Muitas vezes a gente lê, muitas vezes a gente tenta praticar, mas a gente engana a nós mesmos e esquece. E, novamente, eu não quero dizer que a gente vai sair daqui e nunca mais vai pecar e vai ser plenamente perfeito. Mas eu quero que a gente saia daqui pensando, puxa vida, eu realmente tenho que me dedicar mais às Escrituras Sagradas. Eu tenho que moldar minha vida. Porque se eu leio isso aqui, se eu vou na igreja, se eu vou no PG, se eu vou no retiro, se eu faço isso, mas eu não mudo minha vida e isso não mexe comigo, tem algo de errado. E, de certa forma, o que eu estou fazendo é inútil. Então, que cada um de nós aprenda que isso aqui é o que deve moldar a minha vida. Que isso aqui é o que deve seguir os meus padrões. Que isso aqui é o que deve seguir os meus padrões, moldar os meus padrões. Que isso aqui deve ser o caminho pelo qual o meu caráter deve percorrer. Aí eu entendo. E aí eu consigo viver uma vida próxima de Cristo. E eu gostaria que cada um entendesse isso. Obrigado, gente. E eu gostaria de finalizar com um versículo que diz, inclusive, se eu não me engano, o Oliver cantou esse aqui na música, né? Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada... Eita, falei errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Obrigado, gente. Depois vocês leem na Bíblia que a Bíblia não erra. Eu erro, mas a Bíblia não. Então, obrigado, gente. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esse momento que a gente teve, onde a gente pôde aprender um pouco mais da sua palavra e a gente pôde se aproximar mais de Ti, Pai. Obrigado. Nos abençoe, Pai, que ao sair daqui a gente seja pessoas diferentes, Pai, pessoas novas, pessoas que se aprofundem na Tua palavra, Pai, não como homem que se vê no espelho e a partir do momento que ele sai, ele esquece a imagem, Pai. Não, que sejamos praticantes da palavra, Pai, aptos plenamente para praticar as boas obras que a Sua palavra nos diz para praticar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a gente alcance a salvação, Pai. Em nome de Jesus, que a gente aceite a Sua graça, aceite o presente gratuito que o Senhor nos deu, Pai. Que a gente molde a nossa vida na terra, baseada na vida eterna que o Senhor vai nos dar, Pai. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, Pai, e que a Tua vontade se faça na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.